Oi, gente, boa tarde. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre essa questão de transição planetária. A gente está passando por um processo desses agora, certo? Então eu vou começar fazendo uma linha do tempo lá atrás, certo? De muitos anos atrás, na verdade. E aí a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que todos os planetas, o objetivo deles é evoluir. Para ele evoluir, esse planeta, lógico, ele precisa de espíritos que encarnem nesse planeta, que habitem esse planeta e possam, com sua capacidade intelectual, com sua capacidade moral, com sua capacidade consciencial, possam trazer melhorias evolutivas para esses planetas. Por isso que esses planetas são habitados por espíritos em todo o universo. Existem planetas que estão mais evoluídos, existem planetas que estão menos evoluídos, partindo do ponto de comparação com a Terra. Então, existem planetas mais evoluídos que a Terra e planetas que são menos evoluídos que a Terra. Partindo desse ponto de que os planetas são uma espécie de escola, de hospital ou de prisão para determinados espíritos, esses espíritos que habitam nos planetas, como eu disse, só reforçando, eles servem para ajudar o planeta a evoluir, ok? E nesse processo de evolução, existem as sucessivas reencarnações, existem espíritos superiores que coordenam todo esse programa evolutivo. Então, espíritos superiores são designados para serem nossos tutores, certo? Enquanto nós estamos reencarnados em diversos planetas pelo universo, para nos auxiliar em nosso processo evolutivo. A mesma coisa que um professor faz, que um mentor faz quando a gente está na sala de aula. Um orientador de nossos trabalhos científicos, por exemplo. A gente sempre tem um orientador, a gente sempre tem um mentor que nos auxilia nas nossas pesquisas, que vai nos orientando, nos direcionando para que a gente consiga finalizar o nosso trabalho, né? Seja científico, de pesquisa, de qualquer tipo de trabalho que exista, até mesmo no seu ambiente de trabalho, que não seja em uma universidade ou alguma coisa assim do tipo, você tem sim um chefe, um mentor, uma pessoa que te orienta, né, para que você possa executar suas tarefas. Então a mesma coisa funciona no mundo espiritual. Espíritos superiores, certo, que já passaram por nossas situações, que já têm experiência evolutiva a mais que nós, eles nos auxiliam, são designados por Deus para nos auxiliar nos planetas, para que a gente possa evoluir de forma assistida, né? E também de forma que a gente não prejudique nem a nós e nem ao próximo, certo? Então, Kardec, nas suas pesquisas, quando codificou a doutrina e lançou os livros, né, ele informa no livro dos Espíritos que os planetas eles têm uma escala evolutiva. O planeta, quando ele é recém-feito, né, quando ele é recém-criado, ele é um planeta primitivo. Depois de vários ciclos, de vários milênios, de milhões e milhões de anos, ele passa para a segunda escala, que é um planeta de provas e expiações, e depois de anos e anos e anos e anos, ele passa para uma terceira escala, que é um planeta de regeneração. Eu vou focar nessas três escalas, ok? Mas nós temos escalas de mundos felizes, mundos superiores e, enfim, uma escala, né, gigante de evolução para os planetas. A Terra, no momento, está passando por sua segunda escala, né? Nós estamos sintonizados, digamos assim, em uma era de provas e expiações, né? Nós estamos aqui porque a gente já fez coisas erradas no passado e estamos aqui para ter a oportunidade de corrigirmos esses erros. Partindo desse ponto, num planeta de provas e expiações, o que é que acontece? Você passa por testes, por provas, para saber se você realmente aprendeu as lições, né? Então, Jesus foi um espírito designado para vir ao planeta Terra e nos auxiliar nesse processo evolutivo. Por isso que ele veio há mais de 2000 anos atrás, trouxe lições inesquecíveis e nos trouxe esse programa evolutivo, que através das suas orientações, quem quisesse evoluir era só segui-lo.
seguindo o seu comportamento, a sua conduta moral, o seu exemplo, chegaremos à evolução mais rápido. Mas aí, teimosos como nós somos, o que é que aconteceu? A gente cumpriu, a gente fez as orientações, a gente cumpriu as orientações do Cristo? Não. A gente preferiu o caminho da dor, como dizem. Então, o que é que aconteceu? Espiritualidade superior percebeu que o planeta Terra está atrasado, que nós estamos há muito tempo como provas e expiações e nós precisamos evoluir para um planeta de regeneração. Não temos mais tanto tempo assim. Um planeta não pode ficar indefinidamente estacionado. Isso não existe nas leis cósmicas. Tudo e todos precisam evoluir. Então, nesse processo evolutivo, percebeu-se que a Terra estava atrasada. É que nem aquele aluno que já repetiu de ano várias e várias vezes. Pois é. E aí, quando perceberam que nós estamos atrasados do ponto de vista evolutivo, moral, científico e intelectual, começou-se então uma programação especial para que nós pudéssemos alcançar essa evolução mais rápido. Então, novos programas evolutivos foram solicitados e foram encaminhados para cá, para a Terra, certo? Um desses programas, como eu disse, foi o Cristo, que veio nos auxiliar, certo? Mas aí, como a gente não entendeu ainda hoje muito bem o que ele quis dizer naquela época, então novos espíritos também, novos cientistas, novos religiosos, novas pessoas, ícones, reencarnaram aqui no planeta para dar aquele estalo na gente, para que a gente pudesse perceber que o caminho não é exatamente aquele que a gente pensa e que nós precisamos seguir o caminho do bem, o caminho da paz, o caminho da concórdia, da inteligência, certo? Da empatia, da responsabilidade e do respeito para com o próximo, para que a gente possa atingir níveis evolutivos maiores. Mas mesmo assim a gente ainda continuava atrasado. E aí, quando finalmente, em 20 de julho de 1969, um homem pôs os pés na Lua pela primeira vez, houve uma reunião espiritual, né? Os vários representantes das constelações superiores fizeram uma reunião para avaliar esse programa evolutivo da Terra. E aí, Jesus, que estava presente nessa reunião, solicitou um período de moratória de 50 anos para que a gente pudesse ter uma última chance para a gente evoluir. E essa moratória começou, né, em 20 de julho de 69 e se esticou até 19 de julho de 2019, a então chamada data limite. A data limite, né, como diz nas orientações repassadas a Chico Xavier, ela se finda, na verdade findou-se no ano passado, em julho de 2019, e que após essa moratória, ao final desses 50 anos, aí sim começaríamos a sofrer grandes consequências por conta da nossa invigilância espiritual, da nossa ganância, dos nossos maus sentimentos e de todas as nossas más ações. E aí, de lá pra cá, foi só ladeira abaixo. Não, gente, tô brincando, que é isso. Não foi ladeira abaixo. Mas nós estamos começando a passar por situações, né, que a gente já vinha passando há um tempo atrás. E uma das condições para essa moratória foi que não houvesse a Terceira Guerra Mundial. E realmente não houve a Terceira Guerra Mundial por glória e bênção dos bons espíritos. Mas nós ainda precisamos evoluir e muito na questão do amor, na questão da compaixão, da fraternidade e do respeito ao próximo. Então, uma das formas da gente evoluir, já que a lição a gente já recebeu. Sim, quando Jesus veio aqui, ele nos deu todo o protocolo, todas as orientações necessárias para que a gente pudesse evoluir. Mas como a gente não cumpriu, então a gente precisa sentir na dor, através da dor, a gente precisa saber como evoluir e buscar essa evolução mais rápida. Quando estourou aí as notícias do coronavírus, para nós espíritas que já sabíamos de tais informações, a gente começou a perceber
que sim, a coisa está ficando séria. Não que ela já não estivesse, mas para nós começamos a entender mais ainda o empenho da espiritualidade para que a gente possa aprender. Porque, convenhamos, meus amores, a gente não aprende com doce, a gente não aprende com carinho. Na maioria das vezes a gente só aprende o quê? Levando porrada, literalmente. Então, essa é uma das grandes lições que a gente está passando no momento. Aprimoramento da tecnologia, um momento de reflexão para a nossa sociedade, para a gente ver para onde nós estamos indo, se o que nós estávamos buscando realmente é aquilo que nos trará conforto amanhã. Então, o programa evolutivo passou por uma nova etapa. Findou o período de moratória, então novas provas a gente vai passar daqui para os próximos anos até a gente conseguir chegar à era da regeneração, ok? Então é o seguinte, esse programa evolutivo é muito importante, entendeu? E como eu disse, acontece em todos os planetas. E aí o que acontece? Das várias situações, né, desse programa evolutivo, existem também as etapas. As primeiras etapas, né, foi com a vinda de Jesus, com a orientação dele e de outros espíritos superiores que nos trouxeram orientações, conhecimento novo a respeito de outras vidas, a respeito do mundo espiritual, do mundo astral, certo? E aí, nós em seguida tivemos o quê? Uma maior divulgação, uma maior presença de seres espirituais aqui na Terra. Há muito tempo, uma galera muito bacana vem estudando sobre os extraterrestres e vem comprovando cada vez mais a existência deles entre nós, certo? E aí, tão tal que até uns 15 anos atrás, no Espiritismo, a gente quase não falava sobre extraterrestres. E agora a gente está tendo uma ampla divulgação de seres de outros planetas. Nós temos médios que já trabalham com seres alienígenas. E outra coisa, digo a vocês, não esperem ver alienígenas de cabeça grande, olhos gigantes, boca pequena, como pintaram pra gente aí nos filmes do Steven Spielberg. Não! Os espíritos extraterrestres vão se comunicar com a gente através da mediunidade. Eles já estão fazendo isso já há um bom tempo, desde já da época dos antigos egípcios, certo? Essa negada já vem conversando com a gente, já vem abduzindo geral, só que são informações que ninguém dá importância, certo? Mas essa negada já está aqui, ó, já faz um tempo. Então nós estamos tendo atualmente uma mescla muito grande entre terráqueos e seres de outros planetas que estão vindo para cá porque sabem que nós estamos passando por um período de transição, querem nos auxiliar nesse processo, mas também nós sabemos que tem raças que estão altamente interessadas no poder do nosso planeta. Nossos vegetais, nosso DNA, nossos animais, cruzamento de raças, certo? Tudo isso que você já viu nos filmes, né? E que, para o espiritismo, tem toda a lógica possível. Então, outro programa também, uma etapa do programa de evolução é a questão das reencarnações. Muitos espíritos superiores estão reencarnando entre nós, mas também muitos espíritos atrasados, muitos espíritos renitentes no mal continuam reencarnando entre nós para a sua última chance de regeneração. E aí nós temos à frente desse projeto Mestre Jesus, que coordena pessoalmente todo esse programa evolutivo nosso, certo? E a gente sabe que vem trazendo aí também a questão da nova era, né? A nova era que é uma era de mudanças, que muitas coisas vão começar a mudar e nós precisamos estar atentos a essas mudanças. Bom, outra etapa do programa evolutivo também é a destruição da Matrix. Uau! Quer dizer que o filme do Neo, há um tempo atrás, faz todo sentido? Faz todo sentido. Nós vivemos há milhões de anos dentro de uma Matrix, certo? Imposta por seres de outros planetas, imposta pelo capitalismo, pelo socialismo,
por todas as crenças religiosas que a gente tem até hoje. Tudo isso é Matrix. E nós estamos começando o processo de despertar. Um processo que vai nos mostrar que a Matrix não é exatamente isso que você vive. Não é exatamente isso que te disseram desde pequeno, que você aprendeu na escola. Certo? Então, atualmente no planeta Terra, nós temos em torno de 30 bilhões de espíritos. Desses 30 bilhões, 7 bi estão reencarnados. Então, tem uma negada sobrando aí e muito. E eles coexistem com a gente, nós encarnados, aqui neste planeta, há muito tempo. E isso, de certa forma, é um tanto quanto prejudicial para a Terra, porque os recursos dela estão sendo explorados e nós não sabemos repor os recursos da nossa natureza. Destruir a gente sabe muito bem, mas repor, auxiliar a natureza a se recompor, a gente ainda está aprendendo. Então é outra etapa evolutiva que nós precisamos melhorar em relação a isso. Então, uma das coisas que mais nos atrapalha são modelos sociais baseados na Matrix. Aquela coisa de que você precisa ser bem sucedido o quanto antes, que você precisa ganhar tantos mil por mês, que você precisa disso, que você precisa daquilo, disso, um monte de coisas que na realidade você não precisa. Então toda essa Matrix, essas ideias que colocam há muito tempo na cabeça da gente, você tem que ser formado nisso, você tem que ser casado com isso, você tem que ter carro isso, você tem que ter casa isso, assim. Exigências que não fazem parte do nosso verdadeiro padrão de felicidade. Prova disso é que o fato de você ser bem sucedido nem sempre é sinônimo de felicidade. E esses modelos comportamentais que são colocados pra gente são muito cruéis. Porque muitas pessoas que não conseguem cumprir esse modelo, fazer parte desse modelo social, sofrem muito. Então, hoje nós estamos começando a expandir a consciência. Existem vários canais, várias formas de você saber sobre essa questão da expansão da consciência e melhorar cada vez mais seu padrão evolutivo. Certo? Então, esse projeto Nova Terra é um programa evolutivo que é exatamente para impulsionar mais ainda a nossa evolução. E a gente precisa de desafios para poder evoluir. Você só evolui em meio aos desafios. Isso é fato. Então, o que nós estamos vivendo hoje é um desafio para a gente e que quando terminar esse desafio, outros desafios vão vir, mas nós estaremos mais fortalecidos. Então, a questão da expansão da consciência é você, eu, todos nós percebermos que nós não somos somente de carne, nós somos seres espirituais que transcendem além da matéria, seres milenares que já viveram em vários lugares, que já conhecem várias coisas, mas que ainda precisam conhecer o amor de verdade, que ainda precisam conhecer noções de justiça, né? Noções mais aprimoradas de respeito, de responsabilidade e de amor ao próximo. Então, nessa época, nessa fase que a gente está passando de uma transição de era para outra, né, a caminho da regeneração, é esse o nosso desafio maior. A gente conseguir sair da Matrix, a gente conseguir estabelecer contato com seres de outros planetas para que eles nos ajudem também nesse processo e a gente conseguir, né, conseguir expandir a nossa consciência nesse processo. Então, nós estamos passando por todas essas mudanças e essa expansão nossa de conhecimento é muito importante para a gente, muito importante para os espíritos que precisam da gente. Então, uma das coisas que, inclusive, está sendo muito trabalhado no mercado é essa questão da gente cortar as nossas crenças limitantes, a gente derrubá-las, crenças que nós cultivamos e que impedem demais o nosso avanço evolutivo, o nosso avanço espiritual, o nosso avanço consciencial. Então, a gente começa nesse processo de mudança, de expansão da consciência, a gente começa a perceber que ser é mais importante do que ter.
a gente começa a entender que determinadas coisas, situações que a gente passa, não são crimes, não são castigos, mas são oportunidades de aprendizado. A gente começa a perceber também que nós não estamos sós, que vários espíritos, que seres incríveis estão com a gente nesse processo para nos auxiliar a evoluirmos. A gente começa a entender também o jogo perigoso do ego, o quanto a gente precisa trabalhar nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa arrogância. E isso, nesses dias, a gente tem sido forçado a trabalhar essas questões. E aí, como é que eu posso, Neuza, participar desse novo programa evolutivo, desse projeto Nova Terra? Então, a gente precisa primeiro buscar conhecimento espiritual. Saia da caixinha. Esqueça catolicismo, espiritismo, protestantismo, hinduísmo, umbanda, candomblé. Esqueça essas diferenças. Não existe diferenças. Entendeu? Existem formas alternativas da gente conseguir chegar à expansão da consciência, mas procure expandir seu conhecimento espiritual. A gente precisa muito disso. Conhecimento da vida material a gente tem até mais do que o suficiente, mas nós não somos seres somente materiais, nós somos seres espirituais a caminho da evolução e nós precisamos pesquisar, conhecer, questionar, para que nós possamos começar a expandir cada vez mais a nossa consciência espiritual. Outra coisa, aprendermos a utilizar nossos recursos para o bem, certo? Então a gente está vendo que nessa era de internet, nesse período agora que nós estamos passando de quarentena, muitas pessoas estão usando a internet, né, para postar coisas interessantes, conhecimento, informação útil, certo? E que a gente dê um pouquinho mais a pausa de tanta besteira nessa internet, certo? Vão ter vontade de mudar e se propor a essa mudança também é fundamental. Lembrando que cada um tem seu tempo para evoluir, certo? Mas é importante nós fazermos o nosso esforço. A mediunidade também faz parte sempre do programa evolutivo, é uma das formas mais incríveis de evolução, certo? Porque a mediunidade, ela é a capacidade que nós temos de nos comunicar com o mundo espiritual e ela traz amplos benefícios já estudados tanto pela medicina tradicional como pela medicina holística e pelo espiritismo, né? Os benefícios que ela traz para o nosso corpo físico como também para a expansão da nossa consciência. Nós temos também novas técnicas a serviço do mercado, a serviço da mediunidade, a serviço da gente para que nós possamos aprimorar nossa consciência, certo? Nossa sensibilidade para com o próximo também estamos precisando melhorar bastante. E aí nós estamos passando também por períodos de migrações, vários espíritos vindo de outros planetas já estão aqui entre nós, trabalhando em parceria com a gente para que nós possamos passar por essa fase de mudança, de era, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais suave. Sim, nós já temos também enxertia de DNA, parece coisa de filme, sim, mas nós já temos sim certas tecnologias. Procure, estude, leia, tem muito conteúdo aí nessa internet que serve para que a gente possa entender mais ou menos que os seres espirituais de outro planeta não estão tão distantes assim como a física, né, nos diz até então. A física quântica tem cada vez mais expandido seus conhecimentos a respeito disso e até agora nossos estudos estão em pleno avanço e cada vez mais nós vamos mostrar que sim, há um mundo totalmente diferente em outras dimensões que nós precisamos explorar. Nós temos também já aqui a fabricação dos seres híbridos, né, que é uma mescla do DNA dos extraterrestres com os nossos, ok? E o avanço dessas tecnologias. Então, todo esse programa é exatamente para que a gente possa evoluir de forma mais rápida. Então, esse surto que nós estamos passando atualmente, essa situação toda vai servir para situações futuras, para a gente ter um maior
uma maior maturidade diante de determinados desafios, diante de novos desafios. Não perca essa oportunidade, não reclame de estar dentro de casa, pelo contrário, aproveita. Daqui a pouco você vai estar reclamando que não aproveitou toda a quarentena como você gostaria, certo? Então, nós precisamos auxiliar os bons espíritos para que esse projeto Nova Terra possa ser implantado cada vez mais rápido e com o mínimo de sofrimento possível. O problema é que sim, ainda tem muita gente com a mente muito fechada, com a mente ainda dentro da caixinha, mas essas pessoas vão, a seu tempo, expandirem também sua consciência em torno de novos conhecimentos, certo? Deixa eu ver o que mais. Você vê que a nossa alimentação também tem mudado de os tempos para cá. O vegetarianismo está chegando com tudo, o veganismo também está chegando super forte. E novas formas de alimentação vão chegar também, uma forma de nós sermos mais sensíveis ao sofrimento dos animais, da gente poder perceber o potencial dos animais, da consciência dos animais. Eles não servem só para estarem em nossos pratos, mas são seres a caminho da evolução também junto com a gente, seres que já nascem, não tem metade da nossa intelectualidade, são tão gentis, tão amorosos, tão incrivelmente humildes, e nós os subjugamos sem dó e nem piedade. Então, também precisamos expandir a nossa consciência para com os nossos irmãos menores, as nossas plantas, os nossos vegetais, e ter o maior cuidado com a biosfera do nosso planeta. E aí, quando nós conseguirmos passar por essas fases de provas e expiações, nós poderemos ter uma terra de regeneração, onde o bem vai prevalecer sobre o mal, certo? Então, é importante nós começarmos o quanto antes esse nosso projeto, para que nós possamos expandir cada vez mais essa nossa percepção a respeito do mundo que estamos vivendo. Então, aproveite essa oportunidade para que você também possa evoluir. Super beijo e até a próxima!